Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos já na reta final da exposição da carta de 1 Coríntios. Daqui a alguns dias nós estaremos expondo a segunda carta. Carta de 1 Coríntios, capítulo de número 16. Vamos ler 3 versículos. Estamos já na reta final da carta. Vamos ler do versículo 10 ao 12. Carta de 1 Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso 10 ao 12, certo? Os irmãos que encontraram podem permanecer sentados. E aqui vamos fazer a leitura da Santa Palavra de Deus, que diz o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Amém? Meus irmãos, como já falado, nós estamos nós tivemos Coríntios até o presente momento. Nós se deparamos com as últimas exposições com uma igreja extremamente problemática, uma igreja grande, uma igreja a qual foi, de uma certa forma, ou melhor, foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo esteve em Corinto e plantou esta igreja. Mas quando ele recebe notícias acerca dela, ele recebe não boas notícias, não boas novas, ele recebe más notícias. E a primeira notícia que ele recebe acerca dessa igreja é basicamente a má notícia da qual ele vai lidar e trabalhar nos primeiros 4 capítulos, acerca da unidade. Era uma igreja que naquele momento estava dividida, era uma igreja totalmente partidária. Entretanto, não só a questão do partidarismo era pulsante na igreja em Corinto, mas também outras questões eram algo bastante nocivos à igreja. Nós vemos nos capítulos 5, 6, problemas relacionados, por exemplo, à imoralidade sexual, problemas relacionados à idolatria, problemas relacionados a uma compreensão equivocada acerca do casamento, problemas relacionados a doutrinas fundamentais da fé cristã, como o próprio a ressurreição de Cristo Jesus, quando o apóstolo Paulo, de forma maestral, expõe que sem ressurreição não existe pregação do Evangelho, sem ressurreição não existe salvação, não existe redenção. Sem ressurreição, ele chega a afirmar: olha, nós que pregamos o Evangelho fazemos de Deus mentiroso. Entretanto, o apóstolo Paulo vai contra essa doutrina perniciosa que estava corroendo a igreja de Corinto, combatendo a mesma e firmando de forma categórica que o nosso Cristo ressuscitou e que a ressurreição de Cristo é absolutamente importante. Porque se não for, como ele mesmo fala no próprio capítulo, comemos e bebemos, que amanhã morreremos. Até que chegamos no capítulo de número 16. Após aquela bela exposição de Paulo, falando acerca das glórias futuras, acerca do que vai acontecer com os crentes redimidos, com os crentes que foram salvos em Jesus Cristo, nós vamos se deparar com o apóstolo Paulo
já escrevendo o último capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Nosso pastor, o pastor Felipe, nesses 2 últimos domingos, ele expôs, os primeiros versículos de 1 a 4, da qual Paulo fala acerca da coleta. Ele está falando aqui de ofertas que seriam arrecadadas entre os irmãos de Corinto, até a sua ida lá, porque nós, no último domingo, aprendemos que Paulo, ele planejava comparecer em Corinto. Ele planejava estar com os irmãos em Corinto, pela sua eventual passagem pela Macedônia. É claro que você que é um leitor das Escrituras Sagradas, quando lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Coríntios, nós percebemos que houve uma mudança de itinerário, houve uma mudança de rota. Paulo, em vez de passar pela Macedônia e chegar até Corinto, ele resolve ir diretamente a Corinto, certo? E aqui, a partir da carta de 2 Coríntios, ele passa a tratar de outras questões mais relacionadas ao seu próprio ministério. Ele faz uma defesa maestral, de forma mais completa, acerca do seu ministério, justamente na carta de 2 Coríntios. Ele planeja, os planos dão errado, até porque no momento ele não poderia ir, e até porque de fato deu errado. Ele não foi pela Macedônia, ele foi diretamente para Corinto, certo? Entretanto, a Bíblia nos fala que ele tinha uma porta em aberta em Éfeso. Porta esta não de emprego, mas sim de trabalho na obra do Senhor, como diz o versículo de número 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O que me leva a crer que, de fato, a porta para o trabalho é a porta para missões em Éfeso, é justamente o fato de ele citar que há muitos adversários. Se nós, por exemplo, lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos se deparar com o apóstolo Paulo em Éfeso, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, proclamando o reino de Deus. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo 8, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 8. Diz o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Era hábito de Paulo ir nessas províncias e frequentar a sinagoga. Por quê, irmão Elvis? Porque na sinagoga havia o culto judeu e havia os escritos do Antigo Testamento, da qual um judeu poderia muito bem ir lá, ler e expor à comunidade. E Paulo, ele fazia isso com muita frequência. Sempre quando havia uma sinagoga, ele via ali uma oportunidade, uma porta para que o evangelho fosse proclamado e anunciado. E aqui a palavra de Deus fala, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apertando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Doou isto por espaço de 2 anos. Nota que ele passa bastante tempo em Éfeso, plantando igreja, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E aqui não é nenhuma ordenança para você fazer uma campanha futuramente acerca do lenço ungido, não, certo? Aqui é apenas um relato histórico do que Deus estava fazendo através do ministério de Paulo. E aqui ele continua. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre
possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de judeus chamados Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que esses desnudos e feridos fugiram daquela casa. O interessante são os últimos versículos aqui, do versículo 17 ao 20. Olha só o que o evangelho estava a fazer em Éfeso. Chegando este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só o que aconteceu. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, eles estavam confessando e denunciando aquilo que eles faziam de errado, aquilo que eles faziam à luz das Escrituras, que era totalmente pecado contra Deus, que era um comportamento totalmente rebelado contra o Senhor. E aqui eles falam, o autor de Atos dos Apóstolos: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cabe aqui um parêntese, e não é mentira o fato de que o evangelho, além de salvar o pecador, além de salvar aquele que crê, redime também todas as outras áreas da nossa vida, certo? O evangelho, ele redime as nossas relações no trabalho, ele redime as nossas relações familiares, ele redime como nós somos na sociedade. O evangelho tem esse impacto. Então, o que os efésios estavam vivendo, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, pode-se dizer, meu irmão, que foi um verdadeiro avivamento. Avivamento não fica somente em 4 paredes. Avivamento, antes de tudo, é duradouro. Antes de tudo, é um avivamento que salva vidas, que chama a igreja ao temor e ao tremor do Senhor e que redime todas as áreas da nossa vida. Mas voltamos aqui ao capítulo de número 16 de 1 Coríntios, e aqui ele passa a tratar e a usar nomes bastante conhecidos, olha só, bastante conhecidos da igreja em Corinto. Eu acredito que os irmãos lembram que eu falei que Paulo fundou a igreja em Corinto, mas ele não fundou sozinho. Paulo era um homem que andava sempre acompanhado. Se você lê Atos dos Apóstolos, você vê sempre ele acompanhado de Silas, de Barnabé, de Marcos. Houve um momento que Marcos deixou Paulo, deu para trás, entendeu? Mas há momentos que Paulo se depara com um discípulo chamado Timóteo, e ele chama Timóteo para estar com ele em sua obra missionária, para ser seu cooperador no progresso do reino de Deus. E nota-se que o nome que vem à tona logo no primeiro versículo, no versículo de número 10, o versículo que nós acabamos de ler, é o nome de Timóteo. E aqui vamos se ater ao versículo de número 10, meus irmãos, que diz o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Depois de ele falar dos seus planos, de que pretendia chegar a Corinto, ele fala aqui de algo que estava para acontecer em Corinto, ou seja, a chegada de Timóteo. Se não me falha a memória, eu acredito que os irmãos também lembrem que o apóstolo Paulo fala de Timóteo lá no começo da carta de 1 Coríntios. É bom sempre ter em mente que Timóteo não entregou esta carta pessoalmente aos coríntios, porque então não faria sentido ele usar essas palavras no que se refere à ida de Timóteo, nem no capítulo 4, quando ele faz menção, e nem no capítulo 16, certo? E aqui, no capítulo 4, versículo de número 15, ele fala o seguinte, versículo 17, ele fala o seguinte: por esta causa vos mandei, quem?
Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo já tinha, ao escrever essa carta, ele já tinha enviado Timóteo. É bem provável que essa carta tenha chegado primeiro do que Timóteo também. Porque, diferente de Timóteo, diferente de como se dava as viagens no primeiro século, entendeu? As viagens não eram como hoje, né? Que você chega, por exemplo, daqui para Sobral em, 2 horas, 1 hora. Não, as viagens demoravam meses, dias. E dependendo de como você ia, você demorava mais tempo ainda. Você nota que Paulo tem que ficar um determinado tempo em um certo local, porque ele tem que deixar passar o inverno, para depois prosseguir caminho e seguir. Então, as viagens eram bastante demoradas, eram bastante difíceis. O apóstolo Paulo fala que sofreu inúmeros naufrágios. Um exemplo disso é quando nós lemos o naufrágio de Paulo, né, no livro de Atos dos Apóstolos, certo? Então, o missionário passava um perrengue danado, não era simplesmente furar o pneu da moto, como aconteceu ontem com o irmão Elcio e o irmão Fábio, né? Mas o missionário, ele tinha muitas dificuldades relacionadas à viagem, por isso que havia muito planejamento em torno disso. E quando ele fala, e se Timóteo, não significa que ele não enviou, ele enviou Timóteo. Esse se, que dá uma ideia de dúvida, não é no que diz respeito do fato de ele ter enviado ou não Timóteo. De fato, ele enviou, e isso está muito bem claro no capítulo 4, versículo 17, ok? A ideia aqui, no original grego, é que ele enviou, mas ele não sabe o tempo correto, o dia certo, o mês, o ano, em que Timóteo chegará em Corinto. Certo? Ele tinha essa dúvida, por isso que ele usa a expressão se Timóteo for, e olha a recomendação, vede que esteja sem receio entre vós. Aqui, meu irmão, é uma advertência muito séria. Por que, irmão Elvis? Porque Paulo estava escrevendo a uma igreja que trouxe inúmeros problemas envolvendo personalidades, certo? E daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, antes de tudo, nós temos que procurar entender e compreender quem era Timóteo. Talvez de uma forma mais completa, de uma forma mais detalhada, nós podemos falar de Timóteo quando nós começarmos a expor a carta de 1ª e de 2ª Timóteo. Mas, a priori, é bom nós sabermos que Timóteo era um servo de Deus, certo? Era um jovem pastor. Quando, por exemplo, Paulo escreve a carta a Timóteo, ele é pastor de Éfeso, certo? Entretanto, Timóteo, ele era um jovem pastor. Podemos dizer que ele tinha os seus 25 para 30 anos. Comparado a Paulo, que era bem mais velho, comparado aos outros apóstolos também, que tinham uma idade mais avançada, que isso no mundo antigo, e até hoje, né, impõe respeito, entendeu? Impõe uma certa autoridade. Timóteo, ele era um jovem pastor. E por ele ser jovem, né, ele também enfrentava algumas dificuldades, relacionadas, por exemplo, à timidez. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Timóteo, a última carta de Paulo, né, a Timóteo, nós vemos Paulo encorajar Timóteo, porque ele era uma pessoa que precisava de bastante encorajamento, certo? Ele fala, olha, o Espírito que você recebeu, o Espírito que Deus nos deu, é um Espírito não de vergonha, mas de ousadia, mas de coragem no Senhor. Timóteo também era um jovem, não só tímido, mas que sofria com uma espécie de doença, ninguém sabe o que era, porque o apóstolo Paulo também na carta de 1 Timóteo, se não me falha a memória, ele recomenda que Timóteo beba água misturado com vinho, para melhorar seus problemas de saúde, problemas de estômago. Então, Timóteo, podemos aqui imaginar que ele não era uma pessoa de presença imponente, certo? De uma presença majestática, algo assim que, assim quando chega no ambiente já impõe um certo respeito. Ele era um jovem pastor, discípulo de Paulo, entretanto, era uma pessoa tímida, certo? Por isso que o
adverte aqui que ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser bem acolhido, para que ele não venha estar no meio dos irmãos e sentir receio, sentir medo, sentir vontade de voltar. Da onde ele saiu, de Éfeso. Veja, e Paulo também é uma advertência dúbia, não só por causa disso, isso é apenas algo que nós podemos deduzir, mas também porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática, meus irmãos. Era uma igreja que mordia, certo? Não era uma igreja fácil de lidar, entendeu? E aqui nós vemos Paulo reforçar algo bastante interessante. Olha, vocês devem receber Timóteo bem, vocês devem receber Timóteo com as mesmas honrarias que vocês recebem Apolo, que vocês recebem a Cefas, que vocês recebem a mim, que vocês recebem a Cristo, porque tinha também aqueles que se diziam ser de Jesus, né? Geralmente esses são os piores, né? Os que ficam ali em cima do muro, no meio de uma discussão. Paulo, quando ele fala nesse sentido, ele fala até em termos negativos, certo? Lá nos primeiros capítulos. E aqui ele fala, olha, sabe por quê? Porque este mesmo rapaz, este mesmo homem que eu estou enviando para supervisionar vocês, para estar entre vocês de forma confortável, de forma acolhedora, esse mesmo homem, ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Se você rejeitar Timóteo, se vocês rejeitarem Timóteo, igreja de Corinto, vocês não estão rejeitando apenas Timóteo, vocês estão rejeitando aquele a quem o próprio Deus enviou. Então não rejeitem Timóteo, que ele possa estar entre vocês. Aí ele continua, traz mais uma advertência, outra advertência reveladora acerca do próprio temperamento da igreja. Ele fala, olha, ninguém pois o despreze. A ideia aqui de desprezo é realmente de deixar de lado, entendeu? De rejeitar, de não tá nem aí, de você tratar um indivíduo como um zero à esquerda. A ideia no original, no grego, é justamente essa, de total desprezo. E isso era o quê? Um estímulo a mais, para que Timóteo pudesse se distanciar mais, porque ele já era tímido. E se a igreja não soubesse lidar e não soubesse recepcionar Timóteo seria expurgado, ele não conseguiria transitar entre a igreja de forma adequada, de forma a qual ele viesse cumprir com o seu ministério. E o apóstolo Paulo, ele prossegue no versículo 11, mas encaminhai-o. Essa palavra encaminhai-o, geralmente, é a segunda vez que o apóstolo Paulo usa essa palavra no capítulo, certo? A primeira vez é quando ele pede justamente para que os coríntios o encaminhem, no versículo de número 6. E geralmente essa palavra tem um peso missiológico. Encaminhar é a mesma coisa de você encaminhar uma certa pessoa em missão. A igreja tinha essa responsabilidade de encaminhar um missionário, certo? Não é o missionário de se levantar por si só e ser encaminhado por si só, não. É a igreja que vê tal dom, tal vocação em tal pessoa, essa pessoa é preparada e é encaminhada. Da mesma forma, ele deveria ser encaminhado de volta para Paulo, é o que ele fala mais adiante, porque ele queria ver Timóteo. Timóteo era uma pessoa muito benquista por Paulo, muito amada por ele, né? Para que ele pudesse estar tanto com o apóstolo, como também com os irmãos. Provavelmente os irmãos que ele cita no versículo de número 17 do capítulo 16, certo? Que no caso era Estefanas, Fortunato e Acaico, que estavam com Paulo lá. E estes irmãos supriram as necessidades do apóstolo, supriram até o ponto de suprir aquilo que os coríntios não conseguiram suprir, certo? Mas voltando aqui ao assunto, ele tinha que ser encaminhado. E encaminhado aqui tem uma ideia missiológica, mas uma ideia também de ajuda, certo? Financeira, ajuda de companhia,
até uma certa altura da viagem. Enfim, é uma ajuda espiritual. Não vivia somente, irmão, eu vou orar por você. Não, certo? Eu vou encaminhar você e vou ajudar você nesse processo. Era basicamente isso. E em paz. Essa palavrinha também é uma palavra-chave, porque a paz aqui basicamente era o tradicional shalom. Certo? Tradicional shalom. Nós temos que ter em mente também que quando Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, ele não está escrevendo apenas a uma igreja de gentios, não. Era uma igreja que tinha gentios, mas era uma igreja que tinha judeus convertidos ao cristianismo, certo? Então, tinha que ser encaminhado novamente para Paulo e ele tinha que ir em paz. Imagina, por exemplo, uma pessoa voltando para onde ele veio, entendeu? Mas com perturbação no coração diante do que presenciou e viveu. É algo triste, não é, meus irmãos? É algo doloroso, não é? O apóstolo Paulo, ele teve essa sensação. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo de número 2 de 2 Coríntios, ele fala que sentiu muita tristeza. E ele diz que colocou em seu próprio coração que quando fosse ter com os coríntios, porque, como eu disse, era uma igreja que machucava, era uma igreja que pisava, era uma igreja que parecia que não mudaria, entendeu? Ele fala, olha, eu coloquei no meu coração, eu deliberei no meu coração, que não vou ter mais com vocês em tristeza. Certo? Então imagina se esse homem chamado Timóteo, voltasse com amargura no coração, voltasse com o seu coração perturbado, diante de tudo aquilo que ele vivenciou na igreja, diante da missão que o apóstolo Paulo deu a ele, de ir lá, supervisionar a igreja, pastorear a igreja, trazer informações da igreja, levar informações da igreja a ele, certo? E aqui ele continua, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. E aqui nós vamos para a última parte aqui da exposição do texto, que é o versículo de número 12. Este versículo, meu irmão, é um versículo também bastante especial, nós precisamos ter atenção, porque ele vai citar um nome aqui muito importante e muito, muito bem falado entre os coríntios, certo? Diga-se de passagem que o apóstolo Paulo, antes de escrever a carta de 1 Coríntios, ele recebeu uma carta deles. Então, por vez ou outra, nós vamos ver quanto há, porque ele está respondendo dúvidas e está respondendo as dificuldades que os coríntios estavam atravessando, certo? Ou seja, ele recebeu uma carta, essa carta que ele recebeu já se perdeu. As que sobreviveram ao tempo foram as cartas de 1 e de 2 Coríntios. E aqui, ele vai responder um pedido que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo, quando eles escreveram a carta a Paulo, certo? O apóstolo Paulo inicia o versículo 12 da seguinte forma: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Meus irmãos, outra figura importante que aparece aqui nos relatos de 1 Coríntios, Apolo. A figura de Apolo, basicamente, ele vai ser discutidas e levantadas na carta lá nos primeiros capítulos. Se você lembrar muito bem das exposições que nós tivemos lá no início, Paulo começa a trabalhar a questão da unidade da igreja, desde o capítulo 1 até a metade do capítulo 4, certo? E o nome de Apolo aparece com frequência no capítulo 1, no capítulo 2, se não me falha a memória, ou no 3, no capítulo 4 também aparece o nome de Apolo. E Apolo era muito bem quisto. Apolo estava no meio daquele partidarismo corintiano,
certo? Apolo, não só Apolo, mas como Cefas, que no caso era Pedro, como o próprio apóstolo Paulo e até mesmo Jesus estavam envolvidos no meio daquela bagunça toda, no meio daquela discussão toda, que uns que se levantavam e diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu não sou nenhum dos três, eu sou de Jesus, né? Sempre tem aquele que se levanta e fala, eu sou de Jesus, entendeu? E Apolo é uma figura preponderante porque ele era um homem muito culto, ele era um homem muito inteligente, ele era natural de Alexandria. Alexandria ficava na Grécia, meus irmãos, só para que você possa ter uma ideia, em termos de fins históricos, né? Alexandria tinha uma das maiores... agora me foge exatamente, a escola, mas era considerada uma das maiores... Agora me foge aqui a expressão. Mas uma das maiores belezas do mundo, se é que nós podemos dizer, uma das maiores maravilhas do mundo antigo, certo? Agora veio a palavra. E, com certeza, Apolo bebeu muito da biblioteca de Alexandria, certo? Apolo conhecia os ditames filosóficos. Apolo, como diz o próprio texto em Atos, era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. É o único homem da qual as Escrituras... E olha que Paulo é um homem fenomenal, que as Escrituras relatam dessa maneira, dessa forma, certo? Apolo não era um qualquer. E Apolo, mesmo sendo poderoso nas Escrituras, sendo um cara eloquente, que conseguia envolver aqueles que estavam ouvindo ele foi um homem que precisou ser, mesmo assim, encaminhado no caminho, certo? Por 2 discípulos, como diz lá o texto de Atos. Deixa eu só beber água aqui. Apolo chega em Corinto e é muito bem quisto, muito bem recebido, porque Corinto, querendo ou não, tinha uma cultura grega. Os coríntios, independente do grau de ensino, tinham conhecimento dos grandes filósofos gregos. Então, talvez o ideal de pastor corintiano estava refletido na pessoa de Apolo. Eu não estou afirmando, mas estava refletido na pessoa de Apolo. Então, nós podemos até compreender melhor esse pedido especial dos irmãos de Corinto, de eles quererem, mais uma vez, Apolo com eles. Sabe por que é tão chocante? Porque quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Apolo, ele nos revela algo bombástico. Ele nos revela algo que não estava nas lideranças da qual os coríntios estavam dividindo. Ele nos dá a conclusão de que o problema da divisão, e ele já nos deu isso nos primeiros capítulos, mas, digamos assim, fecha com chave de ouro, afirmando, ele fala o seguinte, olha, eu vou chamar Apolo, eu vou conversar com ele. Você nota que ele insistiu com Apolo, olha, vai lá com os irmãos que estão esperando você, eu quero que você compareça lá, esteja lá, pregue lá, os irmãos estão ansiosos em ver você. Se o problema realmente residisse, olha só, se o problema realmente residisse em Apolo, em Cefas, em Paulo, o problema da divisão e da falta de unidade, na liderança espiritual da igreja, o apóstolo Paulo tinha chegado para a própria igreja e tinha inventado uma justificativa qualquer. Apolo não quer nem saber de vocês. Apolo não. Se vocês estão brigando é por causa dele. Paulo nos revela algo grandioso, que o problema da falta de unidade não era de Cefas, não era de Paulo, não era de Apolo. O problema da falta de unidade, o problema das facções que haviam lá, estava no coração dos próprios coríntios. Olha que coisa forte, meus irmãos. O apóstolo Paulo poderia ter feito a caveira de Apolo para os coríntios, se o problema realmente fosse dele. Mas ele não fez. Muito pelo contrário. Ele trata seu colega, ele trata o seu companheiro de ministério de forma tão meiga, de forma tão educada, de forma tão límpida, que todas as nossas dúvidas relacionadas se era alguém
que ministrava, que levava o ensino, que dividiu a igreja, cai por terra, meus irmãos. Paulo, ele dá o último ensino dele. O ensino dele não é simplesmente escrevendo e orientando. Mas o ensino que ele dá é prático. Olha, vocês estão divididos, mas nós não estamos. Vocês estão se mordendo, mas nós não estamos. Veja bem, olha só o que ele diz acerca do irmão Apolo. Muito lhe tenho recomendado. Muito. Olha, vá, os irmãos estão esperando, os irmãos gostam, ama você. Que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum, era vontade dele ir agora. Ou seja, não era vontade do próprio Apolo ir. Os motivos, não sei, mas não era vontade de Apolo ir. Irá. E ele falou, olha, ele vai, mas não agora, porque não é vontade dele. Porém, quando se lhe deparar uma melhor oportunidade. E aqui eu encerro a exposição, meus irmãos. E vai ser rápido hoje, viu, as aplicações, porque os versículos foram poucos. Só o pastor Felipe que consegue tirar leite da onde, né? Mas é que eu vou trazer 2 aplicações para a igreja. E aqui eu peço um pouco de atenção dos irmãos. Primeira aplicação, tomamos cuidado, irmãos, para não se tornarmos uma igreja egocêntrica e algoz de pastores. Você entendeu o que eu disse? Tomamos cuidado para não se tornarmos uma igreja egocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Igreja egocêntrica é uma igreja que se preocupa só com os problemas dela mesma. Acha que aqueles que pastoreiam, acham que aqueles que ensinam, acham que aqueles dão um apoio de alguma forma à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo, não precisa de cuidados. Sabe por que o tema desse sermão é o cuidado de Paulo para com seus amigos? Porque aqui nós vemos o zelo de Paulo, a preocupação de Paulo com seus amigos de ministério. E exortando a igreja de Corinto, olha, recebe Timóteo bem, ele não pode ter medo de você, recebe ele bem, olha, Apolo, eu falei com ele, mas ele no momento não quis ir. Olha a ternura de Paulo e o cuidado que ele tem com seus colegas, cuidado pastoral até com os próprios pastores. A igreja deveria ser menos egocêntrica e se concentrar menos nos seus problemas e ver também que seus líderes também passam por problemas e que precisam ser da mesma forma pastoreados, como eles pastoreiam a igreja. E aqui nós vamos se deparar com inúmeros textos. Foi muito pertinaz o texto que o irmão Marcelo leu, e eu quero que os irmãos voltem lá. Volte lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo de número 16. Eu quero ler somente os versículos de número 32 e 33. Que diz o seguinte: eis que vem a hora, e já é chegada, a hora já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Meu irmão, essas palavras têm que ecoar de forma muito profunda em nossos corações. Porque sabe quem é que está falando aqui? Quem? Jesus. O próprio Deus encarnado. Está dizendo que os seus discípulos, a sua proto-igreja, iria abandoná-lo no momento de sua crucificação. Contudo, não estou só. O interessante é isso, irmãos. Porque nunca nós estamos só. Certo? Mesmo que todos te abandonem. Ele fala, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Irmão, isso aqui é muito impactante, meus irmãos.
Capítulo 14, versículo 32 ao 42, nós vamos se deparar com o relato de Jesus orando no Getsêmani e sentindo muita angústia. Eu quero que os irmãos abrem lá, porque isso aqui tem que doer no seu coração. Isso aqui tem que causar algum incômodo em você. Olha só o que é que fala Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32 ao 42. Diz o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo quem? Pedro, Tiago e João, os discípulos ali da qual eram mais próximos a Cristo, começou a sentir-se tomado de pavor e de quê? Angústia. Lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que Jesus, ele soou o quê? Sangue, não foi? O evangelista Lucas não relata dessa forma. E de fato, meus irmãos, carregar o pecado do mundo sobre si, para salvar pessoas que muitas das vezes não está nem aí, e que o nega frequentemente, é algo doloroso. E o que foi que aconteceu? Versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Mas o que foi que aconteceu? Olha só o que aconteceu. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ou ele estava orando: Pai, passa de mim esse cálice. Que significa: olha, não derrama sobre mim a tua ira. E ele continua. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aqui ele continua, voltando, achou-os orando, intercedendo. Que nada, meus irmãos. Quando Jesus voltou, se deparou com aqueles que deveriam lhe dar o devido apoio, dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? A gente pensa que o abandono, né? Começou quando viram Jesus sendo preso, né? E todo mundo se debandou. Pedro negou Jesus 3 vezes logo. Que nada. O abandono começa aqui. Porque eles não conseguiam interceder e ser nem pelo seu próprio mestre. A minha palavra a você que é líder, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, é que Cristo passou por isso também. Cristo sabe o que é sofrer, como diz lá o texto. Como o que nós acabamos de ler aqui no catecismo, para se condoer das nossas fraquezas. Eita, meu irmão. Mateus capítulo 26, se você puder ler também, leia. 1 Coríntios 16, 17, 18. O apóstolo Paulo fala dos amigos que foram visitá-los. E ele diz que foram amigos que não somente deu assistência de comida e bebida e vestimenta, mas foram amigos que levaram o quê? Vamos ver se vocês sabem ler mesmo, vocês estão lendo a Bíblia. Foram amigos que trouxeram o quê? Levaram o quê? Refrigério, como o apóstolo Paulo fala, ao meu espírito e ao vosso. O que é que ele fala? Olha, esse tipo de pessoa deve ser muitíssimo considerada dentro da igreja. Reconhecei, pois, homens como estes. Versículo 18.
2 Timóteo 4, do 9 ao 13, nós vemos o apóstolo Paulo ali já escrevendo a sua última carta. Deixa eu ver que horas são aqui, meus irmãos. 19, 23, estou no tempo ainda. Segura aí, que são 12 aplicações, é porque tem muito texto para ler. 2 Timóteo 4, do 9 ao 13, vamos lá abrir, 2 Timóteo 4. Essa é a última carta do apóstolo praticamente. É aqui que ele fala que sua missão já está cumprida, que a coroa da justiça o espera, enfim, que o combate foi muito bem combatido, que a fé foi guardada, não foi perdida, e que a carreira foi completada. E aqui, meus irmãos, no versículo 9 ao 13, ele fala o seguinte: procura vir ter comigo depressa, ele falando para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, o médico leal, o médico escritor do Evangelho e de Atos, estava com ele. Toma contigo Marcos e Trásio. O Marcos, que outra hora tinha dado para trás, né, na obra missionária lá no começo, ele fala: esse Marcos aí, ó, tu traz, porque ele me é útil para o ministério. Quanto a ti, Tico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E aqui o versículo 17 ele diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu. Ele foi abandonado, foi deixado. E ele fala: olha, diante de tudo disso, o Senhor me assistiu, me ajudou e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, foi libertado da boca do leão. Quando todos nos abandonam, tem um que é aquele que continua conosco, o Senhor. Ele continua conosco. Ele continua conosco. Igreja do Senhor, não seja egocêntrica com seus próprios problemas. Não é só você que passa por problemas. Sua liderança também passa. Então, a trate bem. Cuide dela. Zele por ela. A igreja de Corinto estava se dividindo porque eles estavam dividindo a sua própria liderança. Por isso que o apóstolo Paulo ele dá severas advertências. Olha, recebe bem Timóteo, encaminhe em paz. São advertências duras, em poucos versículos, meus irmãos. Certo? Que possamos tomar cuidado para não se tornarmos uma igreja egocêntrica e algoz de pastores. Tem igreja que mata pastor, sabia disso? Pastor entra em burnout e pira da cabeça, porque são muitos problemas. Não consegue gerir. Irmãos, que possamos pensar da gravidade da coisa. Não é só aqui, é em todo o ministério que você for, você vai ouvir casos do tipo. Eu tenho alguns versículos que os irmãos podem ler em casa, como Hebreus 10, 24 e 24, que são versículos que basicamente vão tratar sobre comunhão. Aqui o autor dos Hebreus vai falar que nós não devemos deixar de congregar. É tolo aquele que deixa de congregar, certo? Nós temos aqui o tradicional Salmo 133, versículo 1 ao 3, que fala da união que deve haver entre os irmãos. Nós temos Atos dos Apóstolos que relata como era a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não era impecável não, certo? Ela tinha seus pecados, mas era uma igreja que tinha comunhão, mesmo diante de seus problemas, certo? Atos dos Apóstolos 2, 41 ao 42. Nós temos Gálatas capítulo 13, Filipenses do 1 ao 12, Romanos 12, 10, 1 Tessalonicenses 5, 11, 2 Coríntios 13, 11 e 1 João 1, do 6 ao 7. Vamos ler lá a parte de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só o que aqui João fala, é forte, viu? Se dissermos
esperar os irmãos encontrarem. Diz assim o texto: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, não é? É o que diz o versículo 5, quando ele fala que Deus é luz, né? Ele fala, se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com quem? Com quem? Uns com os outros, não é? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A última aplicação aqui, meus irmãos, a segunda e última, para encerrar o sermão, é a seguinte: às vezes precisamos refletir onde reside o verdadeiro problema da falta de unidade. A igreja de Corinto não estava refletindo sobre isso. E o interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre a ceia, ele pede para os irmãos fazerem um autoexame. E o princípio do autoexame não é só para a ceia não, viu? Isso é um exercício diário que todos nós crentes devemos fazer. Certo? Todo crente deve fazer o exercício do autoexame. Deve se examinar. Quando você se examina, você está se julgando. Você sabia disso? E quando você se julga, é como se Deus estivesse nos julgando. Vamos ler lá 1 Coríntios, olha que interessante. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler aqui o versículo 28, e depois nós vamos ler aqui os versículos 31 e 32, certo? Que diz o seguinte, ó. 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui ele fala para o homem se examinar no contexto da ceia, né? Antes de tomar do pão e do cálice. Mas como eu falei, é um princípio que vai além disso, certo? Ok? Certo? Vamos lá. Versículo de número 31 e 32. Por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Mas, quando julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor. Olha só que interessante. Para não sermos condenados com o mundo. Que legal, não é? Você pode se auto-julgar, irmãos. Isso ser um exercício não provocado por você mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para a correção dos nossos erros e pecados. Para a correção do pecador, do coração tendencioso. Não é à toa que Provérbios 4, 23, vamos ler Provérbios 4, 23. Estou encerrando. Eu já você vai ir para casa, viu? Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Certo? Salmos, capítulo de número 26. Olha só o que diz o salmista Davi. Salmo 26. Nós estamos expondo salmos também, certo? É porque estamos logo concluindo a epístola aqui de 1 Coríntios. Aí vamos voltar para Salmos novamente. 26:2. Ele está pedindo a Deus aqui, ó. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Quando você não conseguir se autoexaminar, peça ao Senhor. Certo? Peça ao Senhor. Examina o meu coração, os pensamentos. Onde eu devo melhorar. Onde é que eu estou pecando? Para que eu possa me arrepender. Não é vergonha se arrepender, não, irmãos. Não é vergonha se arrepender. Certo? Você está aqui por quê? Porque é petulante? Egocêntrico? Exaltado? Salto alto? Você está aqui porque você se arrependeu dos seus pecados e foi salvo por Jesus Cristo. E a gente tem que viver constantemente em arrependimento. Salmo 131, vamos ler lá, Salmo 131.
Salmo 131. Perdão, acho que é o Só um instante, irmãos. Perdão, não é o 131 não. 139, versículo 23 e 24. O salmista Davi, ele está aqui numa oração que reflete a onipresença de Deus. Né? E ele fala, olha, se eu subir o Senhor está lá, se eu descer o Senhor está lá, se eu for para a lateral, para a esquerda, para a diagonal, o Senhor vai estar, não adianta eu escapar da tua presença. Aí ele fala e começa a falar dos ímpios na oração. E ele fala com aquela típica oração do salmista do Antigo Testamento, que é a oração precatória contra os ímpios, certo? E ele fala e diz o seguinte, versículo 22, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Só porque parece que ele volta assim, diante da explosão de ira, de raiva dele, ele fala o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que possamos refletir sobre isso. Primeira aplicação, que nós não venhamos ser uma igreja egocêntrica e algoz dos nossos líderes, daqueles que nos apacentam. Segundo, às vezes precisamos refletir onde reside o verdadeiro problema, irmãos. Às vezes não está no irmão da esquerda, da direita. Às vezes não está no pastor A, no pastor B, no presbítero A, no presbítero B. Certo? Não está. Às vezes está no nosso coração. Ontem eu postei uma música do Canto Verbo, chamado Diário de um Revolucionário. E lá ele chega à conclusão que o problema dele não é partido político, não é as ideias de capitalismo que penetrou o mundo e que rege a nossa sociedade, não. Ele chega à conclusão que o problema está no coração. Fique de pé, vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça, oremos. Santo Deus, te louvamos, meu Pai. Te louvamos porque nós, para a glória do teu nome, estamos encerrando a carta de 1 Coríntios. Carta esta que nos trouxe muita edificação, meu Pai. Carta esta, meu Deus, que trouxe muitos temas sensíveis e que mexe, de uma certa forma, com as estruturas da tua igreja, com o coração da tua igreja. Nós sabemos, meu Pai, que a carta de 1 Coríntios não foi feita para destruir uma igreja, para demolir uma igreja, mas sim para reformar uma igreja que estava precisando de reformas sérias em seu seio, em seu âmago. Te louvamos, meu Pai, porque nós aprendemos muito. Muitos dos nossos pecados, seja eles grandes ou pequenos, foram expostos através das pregações de 1 Coríntios. Como ainda nós vamos ter ainda mais pregações em 1 Coríntios, porque o capítulo não terminou. O Senhor tem mais a nos falar. Mas te pedimos que a flecha que nos fere, que é a tua palavra, possa ser a mesma flecha que nos cura, que possa sempre estarmos cientes, meu Pai, que nós temos aquele que deu a vida para todo aquele que nele crê, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus que também sofreu o abandono da sua igreja, mas que não foi abandonado por ti. Da mesma forma que nós, mesmo se sentindo abandonados, nós possamos ter a ideia de que nós não somos abandonados, mas que nós também podemos ter a responsabilidade de cuidar mutuamente um dos outros. Seja um irmão, seja um líder, seja o pastor, que o cuidado seja mútuo, que o pastoreio seja mútuo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, assim, eu te oro juntamente com o teu povo e agradeço em nome de Jesus. Amém.